Olá, seja bem-vindo a mais um dia de leitura de provérbios. São 31 dias, 31 provérbios, e eu peço para você curtir, compartilhar e comentar alguma coisa, não só para vocês participar, mas para você ajudar o algoritmo a entender que isso é um conteúdo relevante para a gente tentar chegar em alguém com alguma informação. Provérbios 10, particularmente, eu gosto muito desse provérbio. Provérbios 10 foi escrito por Salomão. E aqui a gente está num momento de graça de Salomão, um momento onde ele tem muita informação, ele está governando e tudo mais. E para você que talvez não saiba, ele depois perdeu acesso a Deus. Ele começou a não cumprir algumas coisas, começou a associar com gente que não deve e começou a perder o acesso a Deus. Lá em Eclesiastes a gente tem já um cara mais deprimido, um cara mais triste, porque ele entendeu algumas coisas. E ele viu que a própria tolice dele fez ele perder o acesso. Eu vou pensar aqui se essa sequência de vídeos der resultado, vamos fazer Eclesiastes também. Provérbios 10, escrito aqui, Provérbio de Salomão: o filho sábio alegra seu, mas o tolo é a tristeza da mãe. Tesouros obtidos por meios desonestos não servirão para nada, mas é a retidão que livra da morte. Deus não fará o justo passar fome, mas negará aos maus o que eles cobiçam. Olha aqui que diz em Mateus 6,33. Persistam então em procurar primeiro o reino e a justiça de Deus, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Salmos 37:25. Fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi um justo abandonado, nem os seus filhos procurando pão. Salmo 33, 18 e 19. Vejam, os olhos de Deus vigiam sobre os que temem, os que esperam no seu amor leal, para livrá-los da morte e para preservá-los vivos em tempo de fome. Ah, mas por que acontece tanta coisa errada? Cara, é um ecossistema tão forte, é um ecossistema de princípios, de coisas que a gente tem que fazer, de tarefas, de mandamentos, de ensinamentos, é um ecossistema. Sendo um cristão, a gente vai ter prosperidade financeira, prosperidade familiar, não vai ter problema, vai ter uma vida perfeita. Pô, pra que pro céu então? Só eu ser um cristão perfeito? Não quer dizer que você não vai ter problemas, porque o sistema todo está feito para ser assim. Mas você andar com Deus, você tem uma proteção maior. Você tem um ensinamento para lidar com esses problemas de uma maneira diferente. A pessoa que não tem conhecimento, geralmente ela não vai... Geralmente não. A pessoa que não tem conhecimento, ela não tem entendimento. Então, quando você não tem entendimento, quer dizer que você não sabe lidar com os problemas. Quando você não sabe lidar com os problemas, é a vida onde você está. Só que você quer confiar no seu próprio entendimento. E aí, você confia que tudo vai dar certo, não vou procurar informação ou ajuda de Deus. Aí eu tenho um problema. Plantei um problema. Esse problema vai crescer e frutificar. Depois eu vou lá e planto mais um problema, mais um problema, mais um problema. São diversos problemas que a gente vai acumulando desde lá da nossa infância. E aí, o que acontece? Bum, tá com a vida fracassada, cheio de coisa para resolver, cheio de problemas e tudo mais. Acontece, problemas acontecem. Mas eu te garanto que 90% ou mais desses problemas você mesmo criou, porque você antes não tinha sabedoria. Conforme você vai adquirindo sabedoria, esse entendimento poxa, não posso mais fazer dívida descontrolada porque eu vou precisar desse dinheiro no futuro. Gente, eu vou me aposentar, preciso cuidar das minhas finanças para eu ter um salário interessante lá na frente. Preciso cuidar da minha saúde, porque eu não posso ter diabetes, porque eu não quero ter um câncer lá na frente, eu não quero ter um problema, porque eu já posso ter uma influência negativa, se eu bater o carro, eu posso me machucar e morrer. Eu vou morrer. Poxa, por que não tentar melhorar aquilo que depende de mim? Então são coisas que nós podemos fazer. O preguiçoso, olha que fala no 4, mãos preguiçosas levam à pobreza, e mãos diligentes trazem riquezas. Então, mãos preguiçosas levam à pobreza. Olha o que diz em Provérbios 20 e o versículo 4. O preguiçoso não ara a terra no inverno, por isso mendigará durante a colheita quando não tiver nada. É o que ele fala aqui nos provérbios atrás. Aí ele fala assim: preguiçoso vai aprender com a formiga. Ela não tem governante, ela não tem um chefe, mas ela mesmo assim guarda toda a provisão que ela tem no verão para o inverno. Então você hoje que é jovem, você tem condição de trabalhar, você tem condição de estudar, você tem condição de cuidar da tua saúde, você tem condição de fazer tudo isso daí.
Se você não tem condição de fazer isso, é que você já plantou tanta coisa errada lá atrás, que agora você tem 4 filhos para sustentar, você mora com a tua mãe, você não se especializou antes. Então, gente, aí você quer só milagre, né? Fazer a tua parte não quer. Então, ter aqui, ser dirigente, entender, né, que você precisa fazer a tua parte, para depois Deus fazer a parte dele, né? Lembra lá que ele falou assim, aqui, eu não lembro agora onde que eu apertei aqui, mas ele fala, Mateus, né? Procurar primeiro o reino dos céus e todas as outras coisas serão acrescentadas. Procura sabedoria primeiro, tenha conhecimento, para você ter entendimento e fazer o que tem que ser feito, porque as mãos preguiçosas levam à pobreza. Pobreza geralmente, hoje, lá, eu entendia só como parte financeira, né? Mas pobreza é improdutividade. Então, as mãos preguiçosas, você vai ser improdutivo, e essa improdutividade, ela reflete em todas as áreas da sua vida, financeira, emocionalmente. Essa pobreza também vai cair no seu relacionamento, num relacionamento pobre, um relacionamento deficiente. O que vai acontecer com isso, cara? Um monte de coisa, né? O que é um relacionamento pobre? Né? Um monte de problemas que você vai ter com sua esposa, com suas filhas, com seus parentes. Tudo isso contribui para um ambiente escasso de problemas. Então, mãos preguiçosas levam à pobreza. Mãos diligentes trazem riqueza. Seja diligente, para assim ter riquezas. Olha o que fala aqui, quando fala em riquezas, Provérbios 12, 24 diz o seguinte: a mão diligente governará, mas a mão preguiçosa fará trabalhos forçados. Provérbios 13, 4. O preguiçoso muito deseja, nada tem, mas o diligente será plenamente satisfeito. Provérbios 21, 5. Os planos do diligente certamente dão bons resultados, mas todos os precipitados acabarão na pobreza. Você quer que eu fale mais o quê? Vamos continuar aqui no 5. O filho que age com perspicácia colhe durante o verão. Falei da formiga agora há pouco. Mas o filho que age vergonhosamente dorme durante a colheita. Gente, tem que falar mais alguma coisa disso aqui? Sobre a cabeça dos justos há bênçãos, mas a boca dos maus esconde violência. O justo será lembrado e abençoado, mas o nome dos maus apodrecerá. Quem tem coração sábio aceitará instruções, quem fala de modo tolo cairá na ruína. Eu falei disso aqui ontem. Quem tem coração sábio ou ensinável aceitará instruções. O tolo não aceita instrução. Olha o que diz em Deuteronômio 4:6. Vocês devem guiá-los cuidadosamente, porque isso demonstrará sua sabedoria e entendimento diante dos povos que ouvirão a respeito desses decretos. E eles dirão: essa grande nação é, sem dúvida, um povo sábio e entendido. Salmo 19:7. A lei de Deus é perfeita, renova as forças. Advertências de Deus são confiáveis, tornam o sábio o inexperiente. Salmo 119:34. Dá-me entendimento para que eu obedeça a tua lei e o guarde de todo o coração. Coração sábio aceita instrução. Aceita instrução, e também é importante que você tenha pessoas que te dêem instrução. Quem que vai te dar instrução? Lá na frente ele vai falar, lá para o 20º alguma coisa, ele fala sobre tenha bons conselheiros, orientação perita e verdadeiros amigos. Amigos bons são aqueles que te repreendem, que te educa, que faz você sair do nível que você está, entende os seus bloqueios, aí, os seus traumas e faz você mudar de nível. E orientação perita são bons mentores, pessoas de boa qualidade, pessoas que têm conhecimento. Eu participei de situações da minha vida onde eu tive problemas e hoje eu sei resolver. Por quê? Porque eu passei por um problema, aprendi o que não deve fazer e o que eu deveria ter feito antes, e hoje eu tenho habilidade para te falar o que não fazer e como fazer certo. Então, se você escutar um conselho meu, é muito mais fácil do que você passar pelo problema. Então, tem problema que eu levei anos para resolver e entender, e talvez nem tá tão assim refinado. O grosso eu já fiz. Toda o lapidamento ali de problemas eu já fiz. Então eu te falo o que não fazer. Aí você pega essa informação e fala: bom, eu não vou ser tonto o suficiente para isso. Eu não vou escutar o problema dele que ele passou e vou fazer a mesma coisa. Eu aceito essa instrução e vou agora fazer a melhor maneira possível. Tem muita gente que é tolo. O cara pega essa informação,
e larga a mão e comete o mesmo erro. Quantas pessoas você já não viu aí que tem amantes que terminaram com a família? Uma vez eu conheci um rapaz que estava dando um conselho para um outro cara. E esse cara falava o seguinte: cara, não faz isso com a sua esposa. Por quê? Eu perdi um relacionamento. Eu perdi uma mulher maravilhosa. Eu perdi, e ela estava grávida. Então eu não cresci, eu não vi meu filho crescer. Porque ela descobriu uma traição. Então ele perdeu o direito de ser pai. Porque ele plantou isso. Ele escolheu não ter o direito, indiretamente. Ele escolheu não ser pai, o presente. Então, essas coisas acontecem. A gente entende isso, a gente vê, poxa, e tem gente que escuta uma história dessa e continua fazendo a mesma coisa. Não aprende, porque o desejo de fazer o que bem entende é muito maior. Continuando, olha aqui que ele fala, continuando no 8, né, ele fala assim: mas quem fala de modo tolo cairá em ruína. 9. Quem anda com integridade andará em segurança, mas quem perverte os seus caminhos será descoberto. Caramba. Quem pisca maliciosamente o olho causa sofrimento, e quem fala de modo tolo cairá na ruína. A boca dos justos é a fonte de vida, mas a boca dos maus esconde violência. O ódio causa brigas, mas o amor cobre todas as transgressões. Mas o amor cobre todas as transgressões. Olha o que diz em Provérbios. Isso aqui é importante, gente, para todo mundo. Essa palavra, essa frase aqui, cara. Mas o amor cobre todas as transgressões. Algo difícil aqui que eu vou falar para vocês, mas olha, presta atenção. Provérbios 17:9. Quem perdoa uma transgressão promove o amor, mas aquele que insiste em falar sobre o assunto separa bons amigos. 1 Coríntios 13:4. O amor é paciente, bondoso. O amor não é ciumento, não se gaba, não é orgulhoso. 1 Coríntios 13:7. Suporta todas as coisas, acredita em todas as coisas, espera todas as coisas, persevera em todas as coisas. 1 Pedro 4:8. Acima de tudo, tenha imenso amor um pelos outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Eu vou te falar um negócio aqui que a gente consegue entender o amor de Deus. Eu costumo contar essa história para algumas pessoas. Davi tinha lá acesso a Deus, viu lá Batseba se banhando, teve um relacionamento com Batseba, manipulou uma situação para que o marido dela fosse para a linha de frente do exército e morresse, e com isso ela engravidou, o filho morreu. Imagina só uma situação como essa, você que é casado, tem namorado e tudo mais, você olhar para a tua esposa, para o teu marido e falar assim: poxa, eu sei que você está me traindo, mas eu continuo te amando, continuo do teu lado. E eu sei que você vai dar a volta por cima disso. Olha que doideira. Esse é o amor de Deus, né? Deus estava ali com Davi, olhou para ele e falou: eu sei do teu propósito. Eu sei que mesmo durante o pecado, ele está lá te amando, esperando que você se arrependa e faça o que tem que ser feito. É um amor que eu não tenho ainda. Espero que eu melhore meu amor a ponto de entender isso, mas eu não consigo entender isso. Acho que você também não entende isso. Você suportaria isso? De longe, né? Você está numa viagem lá, vai fazer um intercâmbio, você sabe que a tua esposa está te traindo e você fala: não, beleza, quando eu voltar até lá, ela vai entender tudo isso e vai se arrepender e a gente vai continuar um relacionamento. Meu amigo, é um negócio absurdo. Depois disso tudo, veio Salomão que escreveu isso aqui. Deus ainda abençoou Salomão, quem deu oportunidade para Salomão, para todas as coisas que ele fez, e, enfim, é um amor absurdo. Ele cobre todas as transgressões, mas nós, na nossa humilde inteligência, a gente ainda não consegue entender isso, perdoar algumas coisas. O perdão ele é mais teu do que da pessoa. Você liberar um perdão é mais você tirar essa pessoa das suas costas do que você aceitar ser trouxa. Na verdade, você está aceitando não ser trouxa e ficar carregando aquele negócio que uma outra pessoa fez com você. Deixar essa situação ir embora. Poxa, eu te perdoo por você ter me roubado, mas eu não te dou mais o cartão de crédito, né? Eu não te dou mais o crédito ou a possibilidade de você fazer isso de novo comigo. Perdoar é você realmente perdoar, deixar essa pessoa ir, mas eu entendo que essa pessoa tem um comportamento que ela precisa de ajuda. Se ela precisar da minha ajuda, eu estou aqui. Quando é relacionamento de um casal, né, vocês são casados, é diferente, porque você precisa perdoar,
algumas coisas não são toleráveis. Se você resolve continuar, realmente tem que ser perdoado. E aí você tem que exercitar ali, porque a pessoa precisa ter o crédito de novo. Mas uma pessoa que não está no teu relacionamento, você tem que tomar muito cuidado. Porque se ela tem crédito e ela não pede a sua ajuda e você não está num processo, ela também não está no processo de melhorar, provavelmente ela vai acontecer de novo. Ela vai gastar o teu cartão, vai gastar o crédito que tem com você. Então, muito cuidado com isso. Mas perdoar é obrigatório. Suportar não é obrigatório. Aí você vai entender se você vai suportar ou não. Mas o amor cobre todas as transgressões. E é algo difícil, mas é possível. 13. A sabedoria se encontra nos lábios de quem tem discernimento, mas a vara é para as costas de quem não tem bom senso. Provérbios 26:3 fala o seguinte: o chicote é para o cavalo, o freio para o jumento, e a vara é para as costas dos tolos. A vara é a disciplina. É disciplinar, não é meter a vara nas costas do lombo do cabra, não. É disciplinar, é organizar aqui a ordem de autoridade. 14. Os sábios guardam o conhecimento no coração, mas a boca do tolo está perto da ruína. A riqueza do rico é a sua cidade fortificada, e a ruína do pobre é a sua pobreza. A ruína do pobre, o problema do pobre é a falta de produtividade. Geralmente o pobre, ele é improdutivo. Essa é a treta do pobre. Geralmente ele é improdutivo. Olha o que diz aqui, Provérbios 19:7. Se todos os irmãos do pobre o odeiam, quanto mais seus amigos se afastarão dele, ele vai atrás deles com pedidos, mas ninguém responde. É difícil porque a gente se vitimiza. Mas geralmente o pobre, ele é pobre porque ele não tem, eu vou falar aqui de finanças, de dinheiro, porque ele não tem condição de vender a hora dele por algo valioso. Ele não tem uma habilidade valiosa que vale dinheiro. Se eu pegar um cara lá, o cara não tem realmente conhecimento nenhum. O cara com 30 anos nas costas, mas ele não sabe mexer no computador, ele não sabe falar outro idioma, como é que eu vou pagar um salário de 20, 30 mil reais para esse cara? Não tem como fazer um negócio desse, não vale a hora dele. Então, ele é improdutivo, ele não tem a produtividade suficiente para isso. Ele tem a produtividade para um serviço braçal se ele tiver condição de fazer isso. Agora, se o cara é esforçado, gente, vitimismo é uma coisa e força de vontade é outra. Não sei que ponto você está na sua vida, se a sua pobreza te impede realmente de frequentar uma biblioteca pública. Se você está assistindo esse vídeo, quer dizer que você tem acesso a alguma coisa, a uma internet, e você tem acesso a algum conteúdo. Quanto conteúdo de valor tem na internet que você pode aprender alguma coisa. Se você ficar assistindo vídeo sobre teologia por um ano, talvez você vai ter um conhecimento aqui que você pode criar alguma coisa e vender, e ajudar alguém, fazer, sei lá, criar qualquer coisa. Se você pegar um nicho e assistir um vídeo no YouTube de graça durante um ano, tem certeza que depois de um ano você consegue criar um produto na internet. A internet tem para todo mundo. Por que não se especializar em alguma coisa e ensinar essa coisa ao longo do tempo que você vai aprendendo? Abre um canal no YouTube, seja produtivo. Não vai dar nada. Claro que vai. Você não vai ter visualização, você não vai ter inscrito, mas você vai ter repertório, conhecimento, porque quando você aprende, você ensina, você multiplica esse conhecimento, você aprende muito mais. E você está melhorando a tua oratória, tua habilidade de conversar, tua habilidade de editar um vídeo, de fazer uma thumb, de fazer um monte de coisa. Cara, você tem que se mexer. Geralmente, os pobres que eu conheço são pessoas que ninguém nunca falaram para ele assim, falou, velho, vai lá e faz isso aqui que é de graça. Poxa, geralmente um pobre, ele tá no meio de um monte de pobre, que a ideia dele é trabalhar para poder ganhar dinheiro e poder ficar rico, mas ele não entende que ele não vai conseguir ficar rico daquele jeito. Mas a falta de produtividade, de entender isso, faz ele ficar cada vez dentro de uma bolha, cada vez mais fundo, né, dentro dessa bolha. Então você precisa furar essa bolha, achar pessoas que vão falar isso que eu estou te falando. Vai numa biblioteca, escreve aí, é youtube.com/edu, é só o portal de educação do YouTube. ChatGPT, meu Deus, como fazer isso? Tem um vídeo aqui que eu falo como criar qualquer curso utilizando o ChatGPT. Você pode criar um curso e curso personalizado para essas habilidades que você quer desenvolver e fazer aprender o que você precisa aprender. Então, a pobreza é falta de produtividade.
Mas a falta de produtividade não é desculpa para você ser rico, para você não ser rico, ou não ter prosperidade em qualquer área da sua vida. Talvez você tenha um problema de saúde, que se você melhorar só teu sono, tua alimentação, atividade física e cuidar da tua mente, você resolve boa parte dos seus problemas de saúde. Não vai talvez resolver um câncer, mas vai melhorar a tua qualidade de vida. Não vai resolver alguma coisa mais séria, mas melhora a qualidade de vida. Então, sempre dá para melhorar. Não seja improdutivo. Versículo 16. As obras dos justos levam à vida, mas o fruto do trabalho dos maus levam ao pecado. Fruto do trabalho dos maus levam ao pecado. Quem aceita a disciplina mostra o caminho para a vida, mas quem ignora a repreensão desencaminha os outros. Cara, quem aceita a disciplina mostra o caminho para a vida. Acabei de falar um monte de coisa aqui, deu um monte de informação aqui. Foi bem rápido, porque não é o intuito entrar nesse assunto de produtividade agora, e falar sobre o que fazer quando você precisa de algum norte aí para ser produtivo. Mas acabei de falar um monte de coisa aqui. Tem gente que não gostou de ouvir, porque tem que se mexer, né? Eu tô sendo aquele amigo leal, tô causando feridas que são doces. Tem gente que ignora a repreensão e desencaminha os outros. Tem gente que está olhando esse vídeo, está ignorando a repreensão e ainda vai falar para todo mundo. Viu um cara no YouTube lá, o cara fez isso, falou isso, como se a vida fosse fácil. Ele vai desencaminhar outras pessoas, que talvez ele poderia fazer o inverso. Mandar esse vídeo para a pessoa que está precisando, falar assim, não gostei desse cara, mas o que ele falou ali naqueles de minuto a tal faz sentido. Presta atenção, não desencaminhe ninguém. Eu vejo isso muito na fé. O católico às vezes fala mal do evangélico. O evangélico fala mal do católico. Aí fala mal dos espíritas e tudo mais. Assim vai aquele rolo, né? Às vezes até no mesmo nicho de fé, nicho teológico. Todos eles usam a Bíblia como parâmetro desse nicho, né? E aí um fica, eu tenho mais sentido que você e tudo mais, a minha fé, a minha Bíblia e o meu pastor fala de uma maneira diferente e eu acho que isso é o jeito mais certo, é a verdadeira religião e tudo mais. Só que em algumas situações, cara, essa repreensão, tem pessoas que não estão preparadas para isso. Se eu começar a falar mal do católico aqui, aquele cara que talvez vai comprar a minha ideia aqui, vai olhar e vai falar, poxa, esse cara tem razão, não tinha pensado nisso. Esse cara ele não estuda às vezes, muitas vezes ele não estuda. E ele vai olhar e falar, poxa, às vezes eu estou falando a besteira. Eu escutei um cara falando, estou replicando aqui para você, e aí esse cara pega essa informação e fala o seguinte, gostei do que esse cara falou, faz sentido, não sou mais católico. Aí o cara sai, ele não tem religião nenhuma, não fica próximo a Deus. E ele vai viver a vida dele. É melhor que esse cara fique numa outra religião, que ele não entende, mas ele está próximo a Deus, ele está plantando a sabedoria e acumulando repertório, do que ele sem nada. É melhor você minar esse cara com mais informação e mais vontade, mais energia para ele prosperar em relação à espiritualidade dele, do que desencaminhar. Mas eu prefiro o cara numa outra religião que eu não concordo do que ele sem religião. Prefiro o cara trabalhando num trabalho digno do que eu ir lá e falar mal daquele trabalho e ele ficar sem trabalho depois e não saber para onde ir. Entende? Que nem sempre o que você fala é aquilo que você precisa que as pessoas façam. Tem um tempo certo para tudo. Vai falar lá em Eclesiastes isso daí. 18. Quem esconde o seu ódio fala mentiras. Quem espalha calúnias é tolo. Quando as palavras são muitas, as transgressões são inevitáveis, mas quem controla a língua age com prudência. A língua dos justos é como a prata de melhor qualidade, mas o coração dos maus é de pouco valor. As palavras dos justos alimentam a muitos, mas os tolos morrem por não ter bom senso. Não ter bom senso. Olha o que diz em Oséias 4:6. Meu povo será silenciado, pois não há conhecimento. Visto que você rejeitou o conhecimento, eu também o rejeitarei, para que não sirva mais como meu sacerdote. E visto que se esqueceu da lei do seu Deus, eu também me esquecerei dos seus filhos. 22. É a bênção de Deus que enriquece, e ele não acrescenta a ela nenhuma dor. Para o tolo, envolver-se em uma conduta vergonhosa é uma diversão, mas o homem de discernimento tem sabedoria. Aquilo que os maus temem virá sobre eles, mas o desejo dos justos lhe será concedido. O desejo do justo lhe será concedido. 1 João 5,14, olha o que diz. E esta é a confiança que temos nele. Não importa o que peçamos,
segundo a sua vontade, ele nos ouve. Quando a tempestade passar, os maus deixarão de existir, mas os justos é como o alicerce que dura para sempre. Como vinagre nos dentes e fumaça nos olhos, assim é o preguiçoso para quem o envia. O temor de Deus prolonga a vida, mas os anos dos maus serão abreviados. A expectativa dos justos traz alegria, mas a esperança dos maus acabará. O caminho de Deus é uma fortaleza para o íntegro. Provérbio 18:10, olha o que diz: o nome de Deus é uma torre forte. O justo corre para dentro dela e recebe proteção. Forte. 29, continuação de 29. Mas significa ruína para os malfeitores. Os justos nunca serão derrubados, mas os maus não morarão mais na terra. A boca dos justos produz sabedoria, mas a língua perversa será decepada. Os lábios dos justos sabem o que é agradável, mas a boca do mal é perversa. Esse aqui foi o capítulo 10, ficou um pouquinho longo para falar de amor, mas tem um bom sentido. Tenha um bom dia, amanhã, capítulo 11, a gente se vê lá.